Olá pessoal, quem está falando é o professor Rivanildo e a partir de agora vamos para a primeira videoaula de matemática da turma do nono ano. Nesse primeiro momento eu separei alguns conteúdos para revisar no referente aos primeiros dias de aula que nós tivemos. Então veja só, vamos começar por números, conjuntos números reais. Aqui eu tenho o conjunto dos números reais que pode ser indicado por esse diagrama que eu coloquei aqui ao lado, certo? O diagrama mostra mais claramente como é que esse conjunto está distribuído, certo? Primeiro, existe o conjunto dos números naturais, são os números positivos. Em seguida, eu tenho o conjunto dos números inteiros, que é representado por Z. Depois, eu tenho o conjunto representado por Q. A letra Q indica números racionais e a letra I, números irracionais. E, no entanto, eu vou ter o conjunto R, que refere-se ao conjunto dos números reais, englobando todos os outros conjuntos numéricos, entendeu? Então, todos os números que você imaginar, ele pode ser considerado um número real, ok? Aí, nesse contexto dos conjuntos numéricos, temos aqui o conjunto dos números irracionais. Então, o que é um número irracional? Aquele número que tem, após a vírgula, o período que não se repete, ou seja, quando eu tenho um número que não aparece repetidamente após a vírgula, e aí ele vai infinitamente sendo colocado dessa forma, certo? Como aqui que nós podemos observar nesse exemplo, ok? Então, é a mesma coisa de uma dízima periódica? Não, não é a mesma coisa, porque a dízima periódica, após a vírgula, tem o seu período sendo repetido o tempo todo. Então, se for 1, vai ser 1 até o final. Se for 12, vai ser 12 até o final, de forma infinita também. Então, essa é a principal diferença de uma dízima periódica para um número irracional. Logo abaixo aqui temos o exemplo do famoso π. O π representa o 3,14. Né? Ele é um número irracional porque após esse vírgula 14 existem infinitos números também que não se repetem. Tá? Por isso que é também considerado um número irracional. Então, esses são dois exemplos bem interessantes que eu separei para mostrar a respeito dos números irracionais. Logo abaixo tem uma reta numérica. Essa reta numérica é para dar uma noção da dimensão dos números e como eles podem ser considerados infinitos, certo? A partir daquilo que a gente analisa através dos intervalos. Veja só, nós temos aqui 0, 1, 2 e 3. Se eu observar entre 1 e 2, tá? Eu vou ter esse intervalo aqui, esses intervalos, que vai dar igual a 0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, aí chegamos no 2, ok? Então, se eu separar um pequeno recorte desses intervalos, ou seja, pegar apenas um dos intervalos que está aqui no meu caso, eu peguei 1,4 e 1,5, ou seja, entre 1,4 e 1,5 eu vou ter uma nova sequência de intervalo, tá? Aí, dessa forma aqui, eu vou ter, olha, 1,41, tá? Como está destacado aqui. Se eu for seguir, vai dar 1,42, até chegar no 1,5, certo? Então, se fosse possível separar mais outro recorte aqui no meio, ia dar uma sequência a outro novo intervalo, dando uma nova sequência, e aí se tem uma ideia do quanto é grande essa dimensão dos intervalos dentro do número. Ou seja, por isso se fala também em relação aos intervalos que os números são infinitos. Existem infinitas formas de representação desses intervalos aqui, ok? Bem, além disso daí, foi trabalhado também radiciação e os números reais. Aí eu separei aqui uma raiz, tá? No caso, uma raiz cúbica. Antes de prosseguir, eu vou logo lembrar vocês a respeito dos elementos que compõem uma raiz. No caso, 3, que indica o índice, certo? O V representa o radical. O 512 indica o radicando. E o resultado da raiz é chamado de raiz mesmo, certo? Então, raiz cúbica de 512 é igual a 8. Aí eu vou ter aqui logo a seguir uma potenciação. Essa potenciação indica o inverso de uma raiz, certo? Ou seja, 8 elevado ao cubo ou elevado a 3 é igual a 512.
entendeu? Então é isso que acontece quando eu tenho a raiz e a potenciação. Logo abaixo eu tenho um exemplo de um outro tipo de potenciação que não costuma ser muito comum a gente encontrar por aí, que é uma base elevada a um expoente fracionário. No caso, eu tenho 4 elevado a 1 sobre 2, que vai dar igual a raiz quadrada de 4 elevado a 1. Isso indica que o denominador dessa fração representa o índice da raiz e o numerador representa o expoente do radicando, daquilo que está dentro do radical, certo? E para se resolver, como é que se faz? Vou ter 4 elevado a 1 sobre 2, que dá igual a raiz quadrada de 4. Aí eu procuro apenas a raiz quadrada de 4, que vai dar 2. E está resolvido, certo? Bem, essa é a primeira parte da revisão. Aqui logo do outro lado do quadro, tem a segunda parte, que representa, ainda representando a questão de radiciação, tem as propriedades dos radicais, ok? Na propriedade dos radicais, eu separei 4 exemplos para indicar cada uma das propriedades. A primeira propriedade é a da soma, tá? Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho 16, raiz quadrada de 16 mais 9. É diferente de raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9. Observe que a diferença entre esses dois aqui está no radical. Enquanto no primeiro temos apenas um radical para a soma, que está dentro dele, no segundo tem um radical para cada número, e a soma está fora dele. Aí nesse caso, resolvendo 16 mais 9, eu tenho 25, e a raiz dá igual a 5, ok? Em seguida eu tenho aqui raiz quadrada de 6, que vai dar 4, mais raiz quadrada de 9, que dá 3. Se eu somar 4 mais 3, dá 7. Portanto, 7 é diferente de 5. Portanto, nós temos uma diferença aqui nessa propriedade. Não é a mesma coisa de eu fazer dessa forma e dessa forma aqui, né? Dá diferente o resultado, certo? No segundo exemplo, eu tenho uma outra forma, outra propriedade, que é uma multiplicação que está sendo representada dentro do radical, que dá igual da forma como ela estivesse fora do radical, certo? Eu tenho aqui, ó, na primeira, 16 vezes 9 dentro do radical. Quer dizer, eu vou multiplicar isso aqui, dá 144. Em seguida, procurando a raiz de 144, dá 12. Se eu fizer separadamente, eu vou ter raiz quadrada de 16 dá 4 e raiz quadrada de 9 que dá 3. Então eu faço 4 vezes 3 dá 12 também. Então a propriedade aqui ela é válida. E por isso que temos a igualdade para indicar isso aqui. Logo no terceiro exemplo eu tenho o seguinte. Uma fração em um único radical, tá? Que dá igual a uma raiz no radical e outra raiz no outro radical. Ou seja, raiz quadrada de 4 ela é sobre 25 é igual a raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 25. No caso aqui, eu procuro logo a raiz quadrada de ambos e divido, que vai dar 0,4. Esse aqui eu vou ter que procurar a raiz quadrada de cada um para depois dividir, que vai dar também 0,4. O último exemplo é uma subtração aqui, certo? Que eu ia indicar também com dois valores em um único radical. Aí eu tenho o sinal de diferença aqui que indica que vai dar diferente da forma de quando eu separo em radicais diferentes, certo? Então, se eu fizer 100 menos 81, que está dentro do radical, eu vou ter que diminuir para depois procurar a raiz desse valor. No caso aqui eu tenho o quê? 100 menos 81 dá igual a 19. Como não tem uma raiz exata de 19, vai ficar a raiz quadrada de 19. No outro caso, eu tenho o quê? Raiz quadrada de 100, que vai dar 10, e raiz quadrada de 81, que dá 9. Então, fica 10 menos 9 igual a 1. Portanto, se eu fizer da primeira forma, dá diferente da segunda. Aí, essa propriedade é para demonstrar isso aqui, certo? Bem, a parte de propriedades dos radicais é basicamente isso aí. Logo a seguir, nós vemos também esse outro conteúdo que são as vistas ortogonais e perspectivas, certo? Fiz algumas ilustrações aqui para dar uma ideia de que representa essas vistas ortogonais. A partir dessa figura que está desenhada aqui,
se percebe que ela pode ser visualizada pela lateral, de cima e de frente. Quando eu tenho a visualização de lado dela, pela lateral, vai ter essa forma aqui, tá? Se o observador passa a observá-la de cima, então vamos ter esse outro formato aqui, essa outra visão. E no terceiro caso, quando ela é visualizada de frente, que vai ter essa visão aqui, certo? Então, isso aqui são as vistas ortogonais. Logo no canto aqui eu tenho uma ideia de perspectiva, certo? Temos um bloco, um paralelepípedo, onde tem algumas retas, alguns segmentos de retas, partindo em direção a um único ponto. Esse único ponto aqui é chamado de ponto de fuga, certo? Então, essa é a ideia de perspectiva. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar a respeito de como representa uma perspectiva é quando você está visualizando uma estrada, um caminho, uma linha reta, né, em linha reta. Você vai observar que vai chegar um determinado momento que você não vê mais a estrada, apenas um pontinho no final de tudo. Então, aquilo ali pode ser representado, pode ser classificado como um ponto de fuga, certo? Isso é ideia de perspectiva. O outro conteúdo estudado foi ampliação e redução de figuras. No que diz respeito à ampliação e redução de figura, se trabalha com as razões, tá? Eu vou mostrar aqui dois triângulos, né, como exemplo, tá certo? Esses dois triângulos, ele tem uma mesma proporção. Então, à medida que ele aumenta, não vai perder as suas dimensões em termos de proporcionalidade, tá? Então, veja só. A única informação que eu vou ter aqui nesses dois triângulos é o seguinte: eu vou ter que descobrir o valor desse lado que está faltando no triângulo maior, tá? Mas o triângulo menor ele não tem nenhum valor dos lados, só tem o valor do seu perímetro, que é igual a 24. Então, com essa informação aqui é possível eu descobrir o lado que falta, além de saber qual é a razão, que é 3/2. Essas duas informações são suficientes para identificar qual é o lado que falta aqui no triângulo maior. Então, para se encontrar esse lado, primeiro eu vou ter que descobrir qual vai ser o perímetro do triângulo maior, certo? No caso, o triângulo ABC. E aí, observe, eu vou ter perímetro igual a ABC sobre 24, tá certo? 24 representa quem? O triângulo menor. Então, em seguida, eu vou fazer aquela relação com a razão, que é 3/2, e eu simplesmente faço a regra de 3, ou seja, 2 vezes ABC, que dá 2ABC, 3 vezes 24 é igual a 72. Após isso, basta dividir 72 por 2, que já vai direto ao resultado, que é 36. E esse 36 é o perímetro do triângulo maior, tá? Sabendo essa informação, eu vou de imediato já identificar qual vai ser o valor que está faltando aqui nesse lado do triângulo maior. Basta somar 15 mais 12, que vai dar igual a 27, tá? 15 mais 12, 27, ok? Então, pegando esse 27 aqui e subtraindo de 36, que é o perímetro do triângulo maior, eu vou obter 9 centímetros. Então, 9 centímetros é o valor que está faltando aqui no triângulo maior, certo? Então, fica fácil identificar como trabalhar com ampliação e redução de figuras dessa forma, utilizando a razão, ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para revisar com vocês. Lembrando que no livro didático tem uma sequência de páginas aí, na verdade são poucas páginas, da 52 a 54 para ser respondida. E eu gostaria que vocês respondessem e ficar para casa, ok? Então, obrigado pela atenção, é um prazer estar com vocês e até a próxima.